Quando a gente pensa em orquestra, música clássica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça normalmente é sinfonia. Mas o que é esse estilo? O que é esse tipo de composição? Uma das maiores obras da humanidade, que são as 9 sinfonias do Beethoven, são exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre sinfonia nesse vídeo. Mas antes, quero pedir para você deixar um comentário com sugestões sobre novos vídeos ou com perguntas sobre o tema de hoje, se inscrever no canal e também dar um like nesse vídeo se você gostar do conteúdo. Bom, para falar de sinfonia, a gente precisa então falar da forma sonata. O que é a forma sonata? É um tipo de composição. Então, uma forma de composição que foi muito desenvolvida então no período clássico. Foi o último vídeo que eu coloquei aqui no YouTube sobre o que é música clássica, sobre o que é o classicismo, né? Então a sonata é um tipo de composição. Ela é uma música que é feita de movimentos ou feita de partes, normalmente de 3 a 4 partes. Então são 4 músicas, a gente pode dizer, dentro de uma mesma, estão baseadas no mesmo tema, no mesmo motivo, uma semente inicial, uma inspiração que veio então para o cara inicial, que ele desenvolve e transforma então em 4 partes diferentes. Cada parte vai ter seu andamento, vai ter seu caráter, né? Sua atmosfera, então vai ter uma sensação diferente uma da outra. Normalmente a primeira parte a gente chama de forma sonata mesmo, e depois outras podem ser minueto, gigas, alegros, forma rondó, podem ser vários tipos, né? Então de composições. É muito importante a gente parar um pouco nesse tema e conversar sobre o que é forma musical, então. Quando a gente compõe, é muito bom a gente se basear nessas formas. A gente tem, então, um mapinha na nossa cabeça mental para onde a gente quer ir. Se a gente quer fazer uma parte A, uma parte B, fazer uma segunda música, então, que se conecte à primeira. Mesmo fazendo um disco, não precisa ser só fazendo música erudita, só fazendo concertos, coisas assim. Se quer fazer um disco, as músicas podem se conectar, e isso, na verdade, é muito bom. É saudável para um disco acontecer isso, né? Para uma obra completa. Mas o interessante é ver que até o século X, mais ou menos, na Europa, no Ocidente, a gente não tinha a mínima ideia disso. De fazer então formas, fazer uma melodia, né, que fosse sempre repetida. A música, na verdade, ela era um tipo de improviso, assim, eram cantos improvisados, uma coisa folclórica, milenar, assim, quase sagrada, né, se você for pensar. Então foi no século X, século XII, assim, que os primeiros compositores começaram a surgir e eles começaram a fazer então músicas com forma com que tinha uma parte A, parte B, tinha uma introdução. Aí tinha uma melodia que ele repetia algumas vezes, um motivo que ele desenvolvia, mais pra frente fazia uma coisa parecida com o início, né? Aí que começa realmente isso que a gente ouve hoje, que a gente acha muito normal, né? Então é sempre bom pensar na forma quando você for compor, né? Pensar então em introdução, estrofe, refrão, ou parte A, parte B. Você vai ver que os caras vão longe nisso, né? A sinfonia é um bom exemplo disso. Porque a sinfonia, ela vai ser baseada exatamente nisso que eu mostrei agora para você, na forma sonata, né? A sinfonia ela é praticamente uma sonata com mais instrumentos. Porque as sonatas, historicamente, elas foram feitas para um instrumento, né? Então, por exemplo, sonata para piano, sonata para cravo,
Normalmente as sonatas não tem pra orquestra, coisas assim. Os caras faziam pra um instrumento. E a sinfonia, a gente pode ver que acho que a característica principal dela é a orquestra, como eu disse. Né? Se você pensou isso, tá certo mesmo. A sinfonia é uma coisa para orquestra, que tem vários instrumentos, tá rolando ao mesmo tempo. Na verdade, essa palavra, ela era usada antes, então num período antes, né? Vários anos antes, assim, como qualquer música que era feita para vários instrumentos. Como as músicas eram mais vocais, ou então muita pouca coisa, era tipo um cara cantando e um alaúde. Então, quando tinha música com mais instrumentos, os caras chamavam de sinfonia. Bach, ele tem algumas sinfonias, mas são muito mais simples comparadas a Beethoven, né? Que foi o cara que chegou no ápice da sinfonia. Depois dele teve Mahler, claro, que fez sinfonias animais, mas a evolução mesmo da sinfonia, ela chega até Beethoven e depois dele não teve tanta coisa diferente assim. A diferença entre a sonata e a sinfonia, além dessa parte toda da instrumentação, é que no tipo de composição, então você consegue pôr mais personalidade, a gente podia dizer, quando você quer se expressar. Né? Pensa que a sinfonia, a sonata são músicas que foram muito trabalhadas então no classicismo. O classicismo é uma época em que a música melódica, então a música que tocava a alma mesmo, que estava em alta. A ideia era fazer músicas desse jeito. Então a sonata, você consegue fazer coisas muito expressivas, e como está usando só um instrumento normalmente, você consegue também dar um toque mais particular seu, né? Fica uma coisa, sabe, mais simples, mais orgânica, como se fosse mais limpa mesmo, assim. Só que tem um outro lado de tudo isso. Nessa época, então, do classicismo, foi também quando a ópera foi criada. E a ópera era, assim, tipo, a coisa mais popular que tinha, né? Então, a coisa mais popular era você ir num teatro de ópera, então muita gente ia. Com muita gente indo, os concertos pagos tinham acabado de começar, então, a entrar em voga, assim. Então, conseguiam pagar uma grande orquestra para fazer a ópera. Que a ópera tem, né, no fosso, assim, uma orquestra grande e tal. Então toda a abertura de ópera, não era a introdução da ópera, era a abertura do programa, né, da ópera. Que a ópera dura várias horas, assim, né. Então toda a abertura era uma sinfonia, que eles chamavam. Que era uma música que era dividida em 3 partes, normalmente. Que era um rápido, lento e outro rápido. Era, então, um movimento rápido, um lento e outro rápido de novo. Então a sinfonia veio disso. Ela muitas vezes não tinha conexão nenhuma com a ópera. O que fazia dela, então, uma peça que podia ser tocada separadamente, podia ser tocada em outros lugares, né? Então ela começou a ficar famosa também, essa ideia de sinfonia. Não só a ópera que é cantada, tal como a sinfonia, que normalmente só Beethoven, então na nona sinfonia que vai colocar um coral, né? Porque sinfonias normalmente são músicas instrumentais mesmo, não tem voz nelas, né? Por isso, então, se a gente for pensar, os caras que foram precursores da sinfonia foram os italianos, né? Por exemplo, Sammartini, que fez a primeira música considerada uma sinfonia mesmo, que é a Sinfonia em Fá maior. Depois de alguns anos que a sinfonia começou a ficar famosa, ela foi para a Alemanha. E lá realmente ela foi desenvolvida. Então por Haydn, Mozart, Beethoven, esses caras levaram assim, meu, a níveis extraordinários essa música, né? Até tinha uma orquestra lá, a orquestra de Mannheim,
que era uma orquestra famosíssima, que tem várias coisas escritas sobre eles. Mas pense, como eu disse, que não era gigante o negócio, né? Não era que nem hoje em dia você vai ver Beethoven, tem 300 pessoas no palco. Assim. E agora eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Sinfonia número 40 de Mozart, que é a mais famosa dele. De Beethoven eu vou mostrar aqui a Quinta Sinfonia, que é muito famosa. Um pedaço da Sétima também. Bom, esses caras, Beethoven em particular, chegou a níveis nunca vistos antes, assim, né? E claro que a sinfonia, a gente conversou aqui até agora sobre essa parte bem técnica, dessa parte mais teórica da música. Então, eles tentavam passar nesse tipo de música uma ideia muito filosófica, muito profunda, né, dessa época. Beethoven estava contemporâneo a Hegel, que pensava na ideia da dialética, então que é a ideia de uma tese, uma antítese e uma síntese no final. Então, uma tese que traz uma antitese, que no final, juntando as duas, faz uma síntese. Então, a ideia composicional dos caras era essa, né? A forma sonata, o allegro de sonata, que é o primeiro movimento de uma sinfonia, ele é uma música complexa, se você for pensar. Né? Você faz um tema masculino, depois um tema feminino, depois você faz um desenvolvimento, né? Faz um desenvolvimento no meio da música, que é mais do que juntar os dois temas, é fazer um desenvolvimento harmônico, modular, depois reapresenta então os primeiros elementos da música de novo em outros tons diferentes, com variações. E aí você faz então um outro movimento que é mais calmo no meio. Você começa então ela normalmente rápida, a sinfonia, no meio você deixa ela mais calma, e depois você vai voltando como se estivesse renascendo mesmo, né, de algum lugar assim. E no final normalmente acaba mais pra cima também, né, um pouco mais forte. A gente tem que pensar também que para chegar a fazer músicas grandes assim, músicas complexas de níveis, né, tão altos, e músicas que ficassem com tanto tempo rolando e você ouvisse tranquilamente aquilo, são muitos anos, né, de técnica composicional. As primeiras músicas eram todas pequenas, não eram coisas gigantes, assim como a Sinfonia 9 de Beethoven, por exemplo, né?
As próprias primeiras sinfonias do Beethoven eram menores, tinham meia hora, 40 minutos, né? A última 9 já tem mais de uma hora, assim. Então você vê que isso tudo é a ideia de técnica de conseguir fazer desenvolvimentos. Então quanto mais o cara sabia desenvolver, melhor artesão ele era, então na composição, mais longe eles conseguiam ir. Músicas maiores eles conseguiam fazer. É isso que eu sempre estou falando aqui. Eu tive uma inspiração, e agora? O que eu faço? Não espera outra inspiração. Não, o que você tem que conseguir fazer é desenvolver essa inspiração. Então você conseguir pegar de pequenos elementos e fazer uma sinfonia, como Beethoven. Você pegar a Sinfonia 5 dele, tudo é desenvolvido do primeiro motivinho, né? Do tchá-tchá-tchá-tchá. É disso, todo o resto da música. Então é isso que os caras foram realmente gênios, assim. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, compreendido então agora o que é uma sinfonia realmente. E não esqueça de deixar seu comentário, então, com sugestões de novos vídeos ou com perguntas sobre esse vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo, então. Valeu, até mais!